Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu trouxe um tema super legal pra gente conversar, que vai ser sobre a ingestão hídrica dos nossos gatinhos. Então, por que é tão importante que os gatos bebam água, né? Por que essa questão de ingestão hídrica, os veterinários batem tanto nessa tecla, né? Então, isso tudo tem uma justificativa, que eu vou tentar explicar pra vocês um pouquinho nesse vídeo e explicar também as vantagens da gente manter uma boa ingestão hídrica para o nosso gato e como isso vai prevenir várias doenças, né, na vida desse gatinho. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre a história do gato, né, rapidamente, de onde eles vieram. Então, os gatos domésticos de hoje em dia, eles tem a sua ancestralidade ligada a felinos selvagens que se originaram no norte da África, né? Estudos mostram que esses felinos vieram do norte da África, que era uma região desértica e com escassez de água. Então, esses gatos, para sobreviver, eles tinham que passar longos períodos sem beber água devido à escassez e também porque a procura, o ato deles procurarem água era um fator de exposição a seus predadores. Então, eles acabaram sendo selecionados, né? Ocorreu uma seleção natural daqueles felinos que conseguiam, né? Que seu organismo conseguia passar um maior tempo, né? Sem a ingestão de água. Então, o nosso gato de hoje, ele é realmente o resultado aí de uma seleção natural, né? De um processo evolutivo em que o felino que conseguia passar longos períodos sem beber água acabou se sobressaindo com relação aos outros. Então, o seu organismo ele teve que sofrer, né, algumas adaptações, como, por exemplo, a maior capacidade, né, de concentrar a urina. Então, até hoje, os nossos gatos, eles trazem, né, essa herança dos seus ancestrais selvagens. Então, o organismo do gato, do felino, ele possui uma maior capacidade de concentrar a urina a fim de diminuir as perdas de água por essa urina. E isso é realmente um mecanismo compensatório, né? Os gatos, eles possuem essa capacidade de concentrar a urina bem maior do que nos cães. Além disso, o felino selvagem, ele era habituado a ingerir uma boa parte da sua necessidade hídrica na própria presa, no seu próprio alimento. E isso diminuía a necessidade dele procurar por água em fontes externas, assim expondo menos esse animal a perigos, né? A predadores. E então, o nosso gato doméstico que está com a gente, ele herdou muitas dessas características, né? Ele herdou a maior capacidade de conservar água, né? Eles têm uma maior tolerância a perdas de água e eles acabam conseguindo passar maiores períodos, quando a gente compara com o cão, sem beber água ou bebendo pouca água. E eles acabam desenvolvendo uma desidratação subclínica, né? Que aí já é um assunto um pouco mais aprofundado. Mas o que eu vim aqui falar com vocês é que essas características, né, herdadas pelos nossos gatos, né, dos seus ancestrais, elas causam bastantes problemas, né? A baixa ingestão de água, ela está associada às duas principais doenças urinárias, né, em gatos, que vai ser a cistite intersticial felina e o desenvolvimento de urólitos, as urolitíases, que vão ser, né, aquelas pedrinhas que vão ser formadas e acabam descendo aí pela uretra e causando a impossibilidade desse animal urinar, né? Essas duas condições, elas causam muita dor e muito desconforto, podendo também levar ao óbito do animal. Então, a baixa ingestão de água, ela é um fator predisponente para essas condições. E ainda existem estudos que correlacionam que animais que têm uma baixa ingestão de água acabam sendo mais predispostos também a desenvolverem problemas renais, né, a doença renal. E se o seu gatinho ele tiver essas características de não gostar muito de beber água, de não beber água com muita frequência, eu trago boas notícias, tá? Não se preocupe, não se desespere, porque a gente tem muitas estratégias que já estão bem estabelecidas e que são comprovadas realmente de aumentar a ingestão hídrica desse animal. Certo? A primeira estratégia vai ser com relação à quantidade de vasilhas de água que esse gato tem e a localização dessas vasilhas. Porque a maioria dos gatos, eles têm uma vasilha para água e essa vasilha se localiza do lado, né, da vasilha de ração, da vasilha do sachê, da comida caseira, da alimentação natural que esse animal tiver. Porém, devido realmente a essa herança dos seus ancestrais, eles não gostam de comer no mesmo local ou próximo
que estão comendo a presa, que estão se alimentando. E isso é uma característica que eles herdaram realmente dos felinos selvagens. Então é importante que a gente não deixe essa vasilha de água próxima do lado ali daquela vasilha com ração, né? Coloque as vasilhas de água em locais tranquilos e que o gato não se sinta ameaçado. Com relação à quantidade de vasilhas de água, para felinos, o ideal é que sejam múltiplas vasilhas de água espalhadas pela casa, certo? Se você tem aí um gatinho, você pode estar colocando de 2 a 3 vasilhas de água. Isso vai estimular que esse gatinho beba mais água por dia. Uma outra estratégia vai ser o tipo de vasilha que você escolheu para o seu gato. Por quê? Porque os felinos, eles possuem os bigodinhos, né, que a gente chama de vibriças. Essas vibriças são estruturas sensoriais, né, são estruturas muito sensíveis ao toque, então eles acabam sentindo desconforto, eles se incomodam bastante quando essas vibriças são manipuladas e quando elas acabam tocando alguma estrutura na hora que eles vão comer, na hora que eles vão beber água. Por isso, a vasilha ideal para os felinos são aquelas vasilhas de boca larga, certo? E ampla. Assim, quando ele vai comer, quando ele vai beber água, ele não vai encostar os seus bigodes, certo? E vasilhas, aquelas vasilhas, né, que são mais para cães, que são mais estreitas, que tem a bordinha mais estreitas e às vezes mais fundas, não são tão interessantes assim para os felinos devido a essa característica, né? Acaba que quando ele vai beber água e quando ele vai comer, quando ele encosta o bigodinho, ele acaba sentindo uma repulsa, né, de beber água, realmente diminuindo assim a sua ingestão de água, certo? Isso tá ligado também à sua ancestralidade, porque os gatos selvagens, eles costumavam beber água realmente em poços, em poças, né, em riachos, e acabava que não tinha esse problema de encostar suas vibriças em nenhum local, certo? E sempre procurar também tentar encher ao máximo a vasilha de água, né? Os gatos, eles gostam muito e isso evita com que eles tenham que aprofundar muito sua cabeça dentro da vasilha. A terceira dica vai ser para a gente trocar com maior frequência a água desses potes. Os gatos, eles gostam de água fresca, de água limpa, certo? Então, é muito importante trocar essa água com uma frequência considerável durante o dia, né? A gente não pode deixar aquela água e esperar para trocar só quando ele beba metade da água ou então quando passe o dia inteiro, não, tá? Porque essa água vai acumulando sujidades e ela precisa ser renovada e isso vai acabar estimulando também a ingestão de água por esse animal. Outra estratégia super legal vai ser a fabricação própria de cubinhos de gelo saborizados. É super simples. Você pode fazer mesmo um caldinho de peixe, de frango, de carne, misturar com água, colocar na barquinha de gelo, né, colocar para gelar e oferecer para esse animal. Ele vai adorar brincar com esse gelo, vai ficar lambendo, né, a maioria deles gostam. E isso acaba aumentando a ingestão de água diária final desse animal e ele não vai nem perceber, né? E uma outra opção vai ser adicionar os cubinhos de gelo saborizados ou não dentro da vasilha com água e esse animal vai brincar com esse gelo, vai lamber, vai ficar tentando tirar da vasilha e isso vai fazer com que ele também beba mais água. E uma última estratégia, que eu julgo uma das mais importantes, vai ser a introdução do sachê, da alimentação úmida no dia a dia desse animal. Combinar a ração seca com o sachê. Sempre, claro, com a orientação do veterinário ou de um nutrólogo veterinário para balancear a quantidade de cada um, certo? Para esse animal também não vai estar ingerindo aí mais calorias do que ele precisa, certo? Então, por que o sachê é importante? Porque o sachê, ele vai ser composto de 70% a 80% só por água, certo? Enquanto que a ração seca vai ser de 7% a 8%. Então, quando a gente combina os dois, quando a gente oferece o sachê, ele vai estar, ao comer, ingerindo uma boa quantidade de água. E isso vai até fazer com que ele sinta menos sede durante o dia e com que ele procure até menos a água, porque ele já vai estar ingerindo uma boa quantidade no sachê, tá certo? E além disso, esse sachê, ele vai ser gostoso, eles vão adorar comer, tá certo? Existem alguns gatos que não gostam, né? Cada paladar individualizado, mas eles geralmente acham super saborosos, sem contar que o sachê ele vai dar mais saciedade para esse animal e ele também vai ter uma baixa densidade calórica, tá certo? Então ele vai ser um aliado super importante no aumento da ingestão de água desse animal. Lembrando que animais que comem apenas ração seca,
eles geralmente procuram a água após a alimentação, logo após a alimentação, aí devido também à herança dos seus ancestrais, tá certo? Mas esses animais, quando comem apenas poucas vezes ao dia, eles vão procurar poucas vezes por água. Por isso é importante também a gente fracionar essa alimentação várias vezes ao dia, né? Pelo menos aí de 3 a 4 vezes, porque aí esse animal vai acabar procurando com maior frequência por água, tá? Lembrando que a adição do sachê, ela sempre vai ser vantajosa para a gente aumentar essa ingestão de água e, por consequência, diminuir a probabilidade deles desenvolverem aí um problema, né, de trato urinário, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e qualquer dúvida é só falar comigo. Tchau, tchau!